Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Tassiana Valença no canal Arte Agora. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, curta, compartilhe e comente. Eu estou hoje na Cultura Nordestina Letras e Artes e vamos gravar aqui uma entrevista com a psicóloga Natália Tavares e a médica Flávia Goldman. Vamos falar sobre a terapia da floresta. Natália Tavares é psicóloga clínica, hospitalar e gerontóloga, com foco na saúde emocional e no acolhimento em transições de vida na maturidade. Co-criadora e coordenadora de psicossomática integrativa no método Saúde Inverde. Conselheira fiscal e psicóloga voluntária da Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, gestão 2024-2027. Mais de 40 anos de sólida experiência em desenvolvimento humano, saúde pública e bem-estar institucional. Ex-gestora da Divisão de Apoio e Acompanhamento do Departamento de Saúde e coordenadora do Programa de Qualidade de Vida do Ministério Público de Pernambuco. Idealizadora de projetos pioneiros de saúde emocional, Cuidar de Quem Cuida, no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Flávia Goldman é membro da Sociedade Alemã de Geriatria, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Pernambuco, preceptora de geriatria no Hospital Português do Recife de 2011 a 2019, promotora de terapia da floresta em Aldeia e Camaragibe desde 2019, médica honorária do Hospital de Trier, Alemanha, setores medicina psicossomática, geriatria e medicina interna, diretora médica técnica do Busca Vida Cuidados Gerontólogos. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu começo fazendo uma pergunta que todos que estão nos assistindo agora querem fazer também. O que é essa terapia de floresta? A terapia da floresta é uma ferramenta muito utilizada no Japão, a princípio, que foi criada para tratamento preventivo do estresse. E posteriormente viu-se também que havia outras indicações, como a melhora do sistema imunológico também. Então, as duas principais indicações seriam o estresse e a imunologia. O sistema imunológico não tem a ver diretamente somente com a infecção que você venha a pegar, mas tem muito a ver com as chamadas natural killer cells. São as células assassinas por natureza, aquelas que identificam células tumorais, oncológicas. Então, elas assassinam as células oncológicas. Após um banho de floresta, o contato com os ares da mata, isso é o resumo dessa terapia, faz com que essas células fiquem ativas. Elas conseguem ficar imunocompetentes, mais competentes do que estavam antes do banho de floresta e atacar células oncogênicas. E também diminuir o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio de estresse principal. Como isso funciona, Flávia? Estou dentro da floresta agora. Eu começo a respirar o ar da floresta. Como é que isso funciona aqui na minha respiração, no entorno? Como é, a partir do momento que eu estou já dentro, eu começo a sentir já alguma diferença? Em quanto tempo? Sim. A princípio aqui a gente realiza no Recife, na Mata Atlântica. Então existe um momento de transição entre a área urbana, quando nós chegamos em um casarão, e o caminho que nos leva à mata. Quando os participantes adentram a mata, eles percebem a cada passo mais em direção à floresta que o cheiro vai ficando mais característico, mais condensado e mais forte. É aquele famoso cheirinho da mata. Aí, uma vez inalado, através de algumas dicas de movimentos do corpo para melhor aproveitamento, por exemplo, a expansão do tórax, eu aumento um pouco a caixa torácica, entra mais um pouquinho, entra melhor o ar no total. E aí, esse somatório de terpenos, que são diversos óleos de cada árvore, vai conseguir entrar na nossa circulação depois de entrar nos pulmões. Como qualquer medicamento, por exemplo, uma medicação que é inalada para asma, por exemplo, ela entra no pulmão e tem um efeito. Os ares da mata respirados
repetidas vezes dentro da mata, trazem esse benefício que no início da pergunta eu falei, que é melhorar o sistema imunológico e diminuir o hormônio do estresse, sabendo que a saúde mental é uma das pautas principais do momento do nosso planeta. E isso substitui outra terapia? Por exemplo, eu estou depressiva, ansiosa e tal, quero fazer esse tipo de terapia e estou no psicólogo, por exemplo. Isso não substitui uma outra terapia. É uma alternativa? Essa é uma terapia que eu diria complementar, mas quando você diz isso, se substitui, eu entendo também, você não conhecendo essa terapia, ela seria sim uma luz no final do túnel. E às vezes, se você olhar um pouco o nosso grupo, as redes sociais, tem uma chamadinha que eu digo estresse, ansiedade e depressão. Você já fez tudo, já bateu em porta em porta e não melhorou. Então, não será uma substituição, mas será uma esperança quando essa terapia anterior, ela talvez não tenha sido guiada ou você não seguiu da melhor forma e se cansou desse método, eu vou procurar algo diferente, talvez algo natural. E isso sim, diminui sim, definitivamente, o cortisol, 40% a 50%. São evidências que a gente chama medicina baseada em evidências A e B. Uma escala de A, B, C, D. A e B são as escalas mais altas e reconhecidas dentro da medicina clássica. Entendi. E eu ouvi falar também que vocês pensam, ou não sei se já estão fazendo dentro de hospitais, tirando pessoas, como é que funciona isso com os doentes em hospitais? Se existe já isso? Já existe. Ou vocês não fizeram? Eu vou dizer assim, primeiro o mundo. Eu estive em outubro no primeiro congresso de terapia da floresta na Bavária, na Alemanha, agora há pouco, né, de 2025, e ali é o hospital que tem pacientes geriátricos, por exemplo, e pacientes de reabilitação. E dentro da sua prescrição, como conversamos em algumas vezes, fisioterapia, fonoaudiologia estão prescritos e a terapia da floresta também. Este hospital específico que eu estou falando é cercado por 42 hectares de mata. Então, o terapeuta retira o paciente do quarto, assim como leva para fazer exercício físico na sala de treino, leva o paciente até aquele debilitado em direção à floresta para fazer os treinamentos. E eu, Flávia, aqui no Recife, desde 2019, faço isso no domicílio quando o paciente tem um quintal, sendo ele muito idoso, e o aproximo necessariamente de uma árvore. Gente, vamos conversar um pouquinho agora com a Natália, né? Pois não. Veja, a terapia da floresta é tudo isso, mas é muito mais. É um cardápio de atividades que a gente realiza na Mata Atlântica, no quilômetro 4,5 de Aldeia, como o Flávio falou muito bem. Então, o que é que acontece nisso? Além da trilha, dessa respiração com terpenos, além de todas as atividades que fazem no percurso da mata, a gente, na descida, a gente já começa fazendo meditação mindfulness, entrando em contato com os elementos da natureza e ativando os nossos 5 sentidos, certo? Então, por que os 5? Porque lá embaixo também tem uma degustação de frutas naturais. A trilha também tem uma bica, onde há a possibilidade de trabalharmos com a argiloterapia, que nós usamos bastante também, e é um movimento muito saudável. A gente trabalha com a argila verde, que é uma argila que promociona a desinflamação. E nós temos um cardápio antes da descida. Quando a pessoa chega, a gente trabalha todo o acolhimento, a gente faz uma integração e começamos fazendo um aterramento. Nós trabalhamos o ground. A gente chega chegando na natureza. A gente coloca o pé no chão e a gente começa a sentir a natureza. Eu digo sempre para as pessoas, que é naquilo que eu acredito, que as árvores estão lá se preparando para receber o grupo, certo? E a gente aqui em cima, né, porque é um platô e a mata fica numa descida muito linda e é muito aconchegante a parte da mata. Mas antes de descer, a gente prepara as pessoas para descer, certo? A gente faz algumas reflexões. O primeiro, como disse, é o ground. Depois, a gente trabalha um momento de interiorização. Porque quando você vai para a mata,
certo? Você precisa se encontrar com você mesmo. Então, qual é o jeito que a gente utiliza para que as pessoas se conectem com elas mesmas? A gente tem uma dinâmica chamada Eu e o Espelho, onde nós vamos nos encontrar conosco e, melhor ainda, nós vamos nos encontrar com nossa criança interior. Tem uma frase de Lia Luft que eu adoro. A infância é uma terra que o adulto pisa a vida inteira. E isso é verdade. Isso é verdade. Então, quando a gente vai para a mata, quando a gente se sente naquele ambiente natural, nossa criança interior, eu acho isso, fica muito alegre, porque ela vai ficar à vontade, brincar também, porque a terapia da floresta é lúdica também. Tem algum exercício de respiração ou não? Tem. Eu pergunto porque eu tenho muita dificuldade. Tem. Respirar, sabe? Tem. Toda Isso respiração que é feita com Flávia, ela desce, faz a expansão do tórax, mas toda respiração, para ser ideal, quando a gente está fazendo um ground, a gente tem que respirar também, porque respirar é um dos pontos para a gente aterrar. E a respiração não pode ser uma respiração, gente, peitoral. Sabe aquela respiração curtinha que a gente faz assim? Não, isso é uma respiração superficial. Sim. A respiração verdadeira é quando a gente inspira, sabe aquele barriguinho, buchinho? Esse buchinho tem que encher, o diafragma tem que encher. Porque se o diafragma não enche, o oxigênio não vai circular na corrente sanguínea. E o que é que o cérebro da gente se alimenta? De dois elementos muito importantes. O primeiro é a glicose. Esse elemento eu adoro. O segundo é o oxigênio. Então, ou o primeiro, certo? Os dois juntos. Então, a gente tem que respirar muito bem para alimentar nosso cérebro, para alimentar nossas células, para que a gente realmente funcione. Quando a gente não respira bem, a gente fica até tonto, gente. Então, uma das técnicas é a respiração diafragmática. Eu perguntei isso porque uma época eu fui fazer yoga justamente por ansiedade. E a primeira vez que eu respirei, realmente que o ar entrou, eu senti uma tontura. Natural. E a professora de yoga foi me salvar, porque eu ia desmaiar, porque realmente foi a respiração inteira, entendeu? Você se embriagou de oxigênio. Foi, exatamente. Foi muito para aquela que estava acostumada a meia respiração, né? Como você falou. Aquela respiração curtinha, que é muito deficitária. Gente, nós somos, assim, extremamente vibrantes com a terapia da floresta. Porque funciona. Funciona porque a parte psicossomática da gente é trabalhada na terapia da floresta. O estresse não é só uma doença física, certo? É uma doença emocional. É uma doença realmente que afeta milhares de pessoas. Junto com a ansiedade, é a doença top no momento. Então, a gente tem que cuidar do nosso mental, cuidar do nosso emocional. E eu convido a todos a conhecerem a terapia da floresta, porque não é um tratamento longo, né? Assim, você não precisa estar toda semana na floresta, mas uma vez por mês é uma garantia boa. E o bem-estar é imenso, físico e emocional. É por isso que eu convido sempre, toda vez que eu estou falando sobre a terapia da floresta, eu imediatamente convido as pessoas. Quanto tempo vocês já estão fazendo essa terapia e como está sendo aceito pelas pessoas? As pessoas que fazem estão gostando, estão chamando outras, estão se empolgando, o grupo está crescendo. Como é que vocês estão vendo esse retorno dessa terapia que para mim é nova, né? Para vocês não, para Flávia que já estuda há muito tempo e tal. Eu vou dar uma palavrinha e depois Flávia complementa. Olha, a gente vive um momento que todas as terapias integrativas estão realmente se posicionando. Mas como é muito nova a terapia da floresta, ela está se firmando ainda, certo? E as pessoas confundem, às vezes, a terapia da floresta com lazer, certo? E algumas vezes também confundem com alguma coisa esotérica. São duas coisas que a terapia da floresta não é. Ela não é nem esotérica e nem é lazer.
ela é uma terapia integrativa como outra qualquer, já fazendo parte das PICs, né, das terapias integrativas, e a gente está se firmando para e passo. Por quê? Porque esbarra em algumas dificuldades de entendimento. Sim. Flávia pode complementar muito melhor. Eu, assim, como médica que gosto disso, eu ia dar um upgrade ou corrigir, mas sem diminuir, tá? Que é o seguinte, não seria uma terapia como outra qualquer, dentro da alopatia ou do mundo da universidade, do mundo ocidental, porque é baseado em evidências A e B. Por exemplo, eu também trabalho, eu coordeno um outro setor na vida, né, com meu voluntariado na Associação de Alzheimer. A gente vai ter um workshop de PICs, que são práticas integrativas, e delas, por exemplo, Reiki existe. Sim. Quantos de nós não já fez curso de Reiki? Mas na hora de você fazer o estudo para mostrar para o cético, ou que não gosta de medicina integrativa, ele vai dizer, então, onde estão as evidências A e B? Você não pode falar isso, você acha isso, você observou subjetivamente isso. A medicina da floresta tem dados objetivos, muito objetivos. Dados como pressão arterial, frequência cardíaca e níveis de cortisol sérico, assim como velocidade de atividade das enzimas que estão dentro do citoplasma celular. Não é incrível? Então é uma célula, membrana, citoplasma e núcleo, o que ocorre dentro do citoplasma depois que o cortisol subiu, desceu e as células ao seu redor. Então, por isso que o pai dessa ciência é um professor médico imunologista. Então, ele é uma célula em todas as suas funções. Então, diminui o estresse? Diminui. E as outras práticas também diminuem, mas elas são relatos observacionais que são ótimos, que eu acho e eu prescrevo também, mas que eu não poderia dizer tão fortemente que seria igual por conta disso, por conta desse dado científico concreto. Gente, então, eu duvido que vocês não tenham ficado curiosos para conhecer a terapia da floresta. Eu já me candidatei aqui. Já foi convidada. Já me candidatei porque realmente é muito, para as pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas, não sei se a velocidade do mundo está fazendo isso, as pessoas estão muito ansiosas, estão muito depressivas, e eu acho que independentemente de qualquer base científica, que eu sei que vocês têm e Flávia estuda, já seria um ganho muito grande. Né? Só estar aqui na cultura nordestina, a gente vai se ver, a gente já sente, todo mundo que sente aqui já fica mais, né, leve, fica mais tranquilo. Então, imagina se isso não funciona numa floresta, com dados, como a Flávia falou, que baixa pressão, né? Nossa, cortisol. Então, gente, é uma coisa que eu convido a todos para conhecer. E vou deixar aqui, vou falar aqui o curso que vai ter aqui na Cultura Nordestina, que vai começar no final de julho, né? E meio de agosto. Meio de agosto. Vai de agosto a setembro. Nós vamos ter uma palestra com a doutora Flávia, antes dela viajar para a Alemanha, certo? No dia 30. Ela vai fazer essa aula magna para a abertura desse evento, que vai ser aqui na Cultura Nordestina. Serão 3 meses de banho de floresta urbana. Então a gente vai chegar aqui, vai entrar em contato nesse ambiente lindo, que é um pedacinho da natureza, que a gente, como você disse muito bem, já sente dentro. Muda o clima. Muda o clima. Muda a velocidade. Eu mesmo sou muito ansiosa, ao vivo correndo, então quando chega aqui baixa. Nossa, aqui é maravilhoso. Baixa tudo. Aqui é maravilhoso. Então, gente, vocês estão todos convidados. Eu vou dar horáriozinho aqui, os dias, tudo direitinho para vocês não deixarem de vir, ao menos conhecer, para poder ir num encontro desse, que eu já me candidatei, que vou sentir na pele, literalmente, como é a terapia da floresta. Gente, eu deixo aberto aqui para vocês que se tem alguma coisa que eu não perguntei ou vocês não falaram. Não, mas eu quero só falar o seguinte, gente, vão lá, @terapia da floresta, conheçam o Instagram da Terapia da Floresta, ele é muito ativo, doutora Flávia Gold manda muitas dicas, a gente fala muito sobre o que é a terapia da floresta, vocês vão conhecer mais profundamente a técnica, certo? E o meu convite maior é que terapia da floresta faz bem à saúde mental. Então a gente está num momento que a gente precisa realmente cuidar da saúde mental. Eu concordo com a Natália, lembrando também que o calendário inclui o mês de setembro,
e a gente começa a falar do Setembro Amarelo, das campanhas. Sim. Então, dentro das razões, às vezes, da gente estar ruim, né, com depressão, às vezes são as dores crônicas. E aquela questão chamada fibromialgia, que serviria para talvez um capítulo no próximo programa seu, porque nós realizaremos o chamado Fibromialgia Walk, é a caminhada da fibromialgia. Então as pessoas com dor vão ser selecionadas para irem para a floresta e assim as suas dores serão diminuídas, porque o start e o trigger, que é o gatilho para isso surgir e se sedimentar, seria, dentro da psicossomática ainda, um trauma, algo que aconteceu só com você e que você não pode. fibromialgia, Flávia, ou para as demais doenças mas, relacionadas que tenham dores? Sim, mas é porque as dores maiores são as dores que estariam cronificadas. Sim. Elas não deveriam nunca estar cronificadas, as dores deveriam ser agudas, tratadas e resolvidas. Quando elas cronificam, elas nunca são apenas o assunto do livro, tecnicamente, do corpo. Ela está relacionada a um trigger que te impediu de se deixar curar. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que terminar aqui pelo nosso tempo, mas nós vamos marcar, viu, Flávia, outro programa para falar dessas doenças e da psicossomática como um todo. Da psicossomática como um todo, para as pessoas que têm dores, que são muitas, né? Sim. São muitas doenças que a gente pode falar aqui, né? E eu me despeço aqui de vocês, agradecendo mais uma vez por estar aqui. Nós é que agradecemos muito. Objetivos do projeto: promover desaceleração e bem-estar, estimular a conexão com a natureza no cotidiano urbano, reduzir estresse e sobrecarga emocional, favorecer atenção plena e presença, fortalecer vínculos e redes de apoio, cultivar hábitos de autocuidado e qualidade de vida. No dia 15 de agosto teremos o banho de floresta urbano. O Despertar do Oásis, uma experiência de reconexão com a natureza, o corpo e a mente, no coração do Poço da Panela. Horário, das 9 às 11 horas, na Cultura Nordestina Letras e Artes, Rua Luiz Guimarães, 555, Poço da Panela, Recife, Pernambuco. Na programação dos encontros, tivemos dia 30 de julho, a abertura com as bases científicas da terapia da floresta. No dia 15, o nosso Despertar dos Sentidos. 29 de agosto, também das 9 às 11, Micronatureza e Detox Digital. Dia 12 de setembro, também 9 às 11, o Abraço à Árvore. 26 de setembro, no mesmo horário, Ground e Reflexologia Podal. Dia 10 de outubro, Oficina Móvel Jardim do Poço. Dia 24 de outubro, Ritual dos Ciclos e Integração Final. Todos no horário das 9 às 11.